Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mudança que está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Uma mudança fundamental na moeda mais poderosa do mundo. E não, isso não é a teoria da conspiração. É uma nova lei que, na prática, está reprogramando o dólar. Vamos entender como é que isso funciona? Pois é, a frase é forte. Os Estados Unidos acabaram de reprogramar o dólar. A ideia é que, numa manobra super estratégica, eles pegaram uma tecnologia que estava surgindo e basicamente a cooptaram para alterar a própria natureza da sua moeda. Mas para a gente entender como e por que isso aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho para o começo do problema. E tudo começa aqui com as stablecoins. No início, elas eram vistas como uma ferramenta de nicho, lá no mundo das criptomoedas. Só que elas evoluíram muito rápido para algo bem maior, a ponto de se tornarem uma ameaça direta à estrutura financeira tradicional dos Estados Unidos. E aqui está o pulo do gato. As stablecoins não eram só um jeito de pagar coisas. Elas começaram a oferecer juros, e muitas vezes juros bem mais altos que os bancos pagavam. Isso transformou elas num lugar muito atraente para guardar dinheiro, sabe? O que criou uma concorrência direta com os bancos e até com os títulos da dívida do governo americano. É só botar um do lado do outro para ver a diferença. De um lado, você tem o sistema bancário tradicional, com horário comercial, rendimentos mais baixos. Do outro, um sistema digital novo em folha, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com retornos bem melhores. O dinheiro, claro, começou a fluir para esse lado novo, e isso acendeu um baita alerta lá em Washington. E os riscos aqui não eram brincadeira. A economia americana inteira é construída em cima de dívida e crédito. Se os depósitos começam a sair dos bancos, a estrutura toda pode balançar. As stablecoins ameaçavam exatamente isso: sugar essa liquidez, oferecer uma alternativa à dívida do tesouro e, no fim das contas, criar uma economia paralela totalmente fora do controle do governo. Para entender a gravidade do risco, a gente precisa lembrar de uma coisinha básica. Os bancos não guardam todo o dinheiro que a gente deposita. A maior parte eles emprestam. Então, se muita gente começasse a sacar o dinheiro para colocar em stablecoins, o sistema bancário poderia quebrar. Essa fuga constante de depósitos era como uma crise acontecendo em câmera lenta. E aí vem a resposta do governo. E que resposta? Em vez de simplesmente proibir a tecnologia, eles vieram com uma solução que muita gente considera uma verdadeira jogada de mestre. Uma lei que não só neutralizou a ameaça, como a transformou numa ferramenta poderosíssima. O alvo foi bem específico: as chamadas Payment Stablecoins, ou seja, aquelas criadas para funcionar como dinheiro digital mesmo. A legislação foi desenhada com uma precisão cirúrgica para controlar esse novo tipo de ativo. E a genialidade da coisa toda está na simplicidade. Com só duas regras, o problema foi resolvido. Primeiro, proibiram o principal atrativo, que eram os juros. Isso já impede as stablecoins de competirem com contas poupança ou com a dívida do governo. Segundo, e mais importante, eles obrigaram os emissores a comprar e manter 100% das suas reservas em títulos do Tesouro Americano. O resultado disso? Uma virada de jogo, assim, da noite para o dia. Foi uma mudança imediata e muito profunda. Aquilo que era um problemão para a economia americana, de repente se tornou um dos seus maiores aliados. É impressionante pensar nisso, né? Num único movimento, as empresas que emitiam stablecoins que antes eram vistas como concorrentes perigosas, agora eram forçadas a financiar o próprio governo que as estava regulando. Uma verdadeira demonstração de poder e de inteligência estratégica. Então, o resumo da ópera é o seguinte: cada dólar que entra no mundo das stablecoins agora se transforma automaticamente num dólar comprando dívida pública americana. O crescimento do mercado cripto, que antes era uma ameaça, agora fortalece diretamente o Tesouro dos Estados Unidos. E a escala disso é absurda. A gente está falando de um mercado que explodiu de alguns bilhões de dólares para centenas de bilhões de dólares em pouquíssimo tempo. E todo esse capital agora está lastreado em títulos do Tesouro, criando uma fonte de financiamento gigantesca e crescente para os Estados Unidos, com potencial de chegar na casa dos trilhões. Só que, como em todo bom roteiro, toda grande jogada estratégica tem um porém. Ao resolver um problema, os Estados Unidos podem ter criado, sem querer, um outro. Novas vulnerabilidades que ninguém tinha previsto. E aqui a gente chega na grande ironia da história.
Os Estados Unidos criaram uma versão do dólar que, na prática, contorna seus próprios sistemas de controle, como a rede SWIFT, que é aquele sistema global que os bancos usam para conversar entre si. Esse novo dólar digital é acessível para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, o que o torna uma ferramenta em potencial para nações e grupos adversários fazerem exatamente o que o governo americano tenta impedir. E isso cria, talvez, um novo calcanhar de Aquiles. Imagina só, se uma quantidade enorme de stablecoins é vendida numa vez só, os emissores são forçados a vender seus títulos do Tesouro para pagar os resgates. Uma venda massiva, coordenada por um país ou um grupo hostil, poderia desestabilizar o mercado de dívida dos Estados Unidos, criando uma crise financeira com a mesmíssima ferramenta que eles criaram para se proteger. E é com essa pergunta que a gente fica. Essa reprogramação do dólar foi uma manobra genial que vai garantir a dominância americana pelas próximas décadas? Ou será que eles criaram uma fragilidade escondida que no futuro seus adversários vão saber explorar? Bom, isso só o tempo vai dizer.